Olá, sejam bem-vindos ao Minha Ajuda. Meu nome é Felipe Laurentino, eu sou professor aqui de pintura digital da Escola Revolution. E eu vou fazer aqui o feedback dessa pintura do Henrique. Que na verdade, tá muito boa a pintura, assim. Eu olhei, tá bom, cara, o que eu vou fazer feedback aqui? Mas não, tem umas coisinhas que dá pra falar aqui. Então a primeira coisa que eu fiz foi definir melhor a direção da luz aqui, né? Se a gente olhar a imagem que você fez, a gente consegue imaginar que a luz está vindo aqui da direita, mais lateral, né? Um pouquinho para frente, talvez. Só que tem algumas regiões assim que a gente não consegue enxergar bem o volume que essa luz está fazendo no personagem. Então o que eu fiz foi definir um pouquinho melhor essas coisas, assim, como aqui na luva, por exemplo. Você tem aqui a iluminação de um lado e do outro, assim, mas você pode deixar mais marcada ali a região que a luz está batendo, sabe? Então, se você for pensar no personagem inteiro, você tem todo esse lado que está batendo a luz. Então, o que eu fiz aqui foi só deixar isso mais claro, sabe? Para você conseguir perceber melhor essa direção e esse volume, né? Outra coisinha aqui, conforme, por exemplo, se a gente for olhar na imagem que você fez, esses tons aqui, eles estão muito próximos, sabe? Então, esse tecido aqui de trás, ele tá atrás do personagem, sabe? Tá atrás da perna. Então, a luz não chegaria tanto ali. Você pode baixar um pouco o tom dessa parte, certo? Aqui também eu defini um pouquinho nessa área aqui. Essa parte aqui do peitoral. Aqui você fez meio que ao contrário a iluminação, né? Então, eu botei a luz pro lado direito de onde está vindo a luz também. Enfim, só para definir melhor a direção da luz, né? Ah, e outra coisa aqui. Você fez a luz ambiente aqui, é bem legal isso, porque tem aqui a outra cor vindo de cima aqui do personagem, que é a luz ambiente que está batendo ali. Só que eu deixei ela mais azulada, assim, para imaginar como se fosse uma luz ambiente de um céu aberto. Então eu tirei um pouco esse roxo que você fez e deixei um pouquinho mais azulado. E eu deixei também mais para a parte de cima, né? Que a luz ambiente está vindo assim de cima. Então, essa parte aqui de baixo, eu não deixei tão clara a luz ambiente, que a parte de baixo seria mais luz refletida, sabe? Aí o segundo passo, eu reforcei um pouquinho a luz, a temperatura da luz, né? Deixei mais puxado para o quente, a parte onde está batendo a luz. E a parte das sombras eu puxei mais para o frio, né? Que é aquela coisa da temperatura, né? Geralmente, quando a luz é quente, a sombra é fria, né? E vice-versa, né? Se a luz é fria, a sombra fica mais quente. Aí um outro passo, eu só detalhei algumas coisas a mais. Por exemplo, aqui eu baixei um pouco o tom para você deixar um contraste maior aqui na área de cima, né? Então aqui como se tivesse um pouco de ambiente do chão, talvez pode até dizer que podia ser alguma névoa, alguma coisa mais mística, mas essas coisas você pode decidir por você mesmo, sabe? Não precisa ser necessariamente alguma coisa que realmente está acontecendo ali. É mais uma questão para você tirar um pouco o contraste dessa área e aumentar o contraste aqui da área de cima, né? Para deixar o foco bem nessa parte aqui. Além de alguns detalhezinhos mais específicos, assim, apesar dessa área estar toda na sombra, sabe? Tipo, fazer aqui essa parte da sombra de oclusão aqui, dessas partes aqui que ele vai segurar o escudo, sabe? Aqui eu usei um layer de ajuste de curvas para não ficar tão escuro, sabe? Para aumentar um pouquinho o brilho da imagem. E eu baixei um pouquinho a temperatura no geral, sabe? Então, aqui eu vou refazer só para você ver. Aqui eu transformei num layer, né? Mas o que eu fiz basicamente foi vir aqui no layers de ajuste. Daí no curvas, eu coloquei aqui... Às vezes eu uso essa mãozinha aqui, que eu acho que ajuda bastante. Se você clicar aqui, você pode escolher o tom que você quer aumentar o brilho. Então, se a gente olhar, ele já aumenta o brilho no geral. E outra coisa que eu fiz foi vir aqui nos azuis e coloquei um pouquinho mais de azul assim no geral da imagem, como se fosse um ambiente assim, pegando a imagem toda, né? Isso é bom porque ele dá uma uniformizada na imagem, sabe? Porque às vezes você vai trabalhando com muitas cores diferentes e uma cor ou outra acaba ficando meio destoante, sabe? Então, basicamente foi isso, assim. Além de umas coisas assim que você pode prestar atenção, né? Então, deixa eu voltar aqui, fazer uma comparação do antes e depois. Por exemplo, aqui,
aquela coisa da direção da luz, né? Você fez essa parte da calça aqui, ela tá para dentro, tá do lado oposto da luz, mas aqui tá muito claro para a direção da luz que você propôs ali, né? Outra coisa aqui, né? Aqui não tá tão claro quanto a calça, mas aqui é a parte que a luz não tá batendo, né? Então, o que eu fiz foi escurecer a parte da calça, e daí para poder mostrar a perna, eu subi o tom dessa parte aqui de trás, né? Para você conseguir enxergar a perna ali, não ficar aquela coisa escondida, né? Aqui eu baixei um pouco o tom, e aqui não tem problema ficar tão escondido assim, porque tem uma coisa que a gente chama de lost edges, assim, dependendo do tanto de sombra que tem na imagem, você não vai enxergar muito bem ali a silhueta, então é normal isso acontecer. Aí nesse caso eu escolhi aqui deixar um pouco meio perdido, sabe? A silhueta junto com as sombras, né? Mas aqui na perna eu tentei dar esse destaque, essa diferença para você conseguir enxergar o que é perna, o que é capa, para você ter um pouquinho da silhueta ali, mesmo que a silhueta como um todo tenha essa capa formando a silhueta, aqui você consegue enxergar um pouquinho da perna, né? Isso é uma coisa que dá pra ver bem em tons de cinza, né? Então, se você olhar aqui em tons de cinza, né? Ó, antes aqui, os tons estavam um pouco perdidos. Aqui tem o tom da perna ali que tá na área da sombra, que você acabou fazendo mais claro, né? Eu meio que inverti e mantive a silhueta ali, sabe? Bom, no geral, o que eu percebi da tua imagem foi isso, assim. Acho que algumas dicas que dá pra melhorar. Mas acho que tá muito bom, assim. O acabamento tá muito bom. Você fez ali o brilho do metal, tá funcionando muito bem. São apenas alguns detalhes, assim, só para você ter uma leitura um pouquinho mais clara, mais nítida, sabe? Então é isso, espero que tenha gostado do feedback, espero que tenha ajudado. Valeu!